Olá, eu sou o Joab Barbosa, âncora deste projeto da OPAE, e este é o nosso 7º episódio, que desta forma, uma outra maneira de comunicação na difusão dos conceitos da arte educação e políticas formativas ao arte educador. A OPAE está em todas as redes sociais, sim, todas elas, Face, Instagram, Spotify, Twitter, siga-nos! E esse episódio tem o propósito de falar de música, formação de professores em música e música para um público bem especial. São os bebês, é isso mesmo, os bebezinhos, você não ouviu errado, viu? E quem irá explicar sobre isso é a professora pós-doutora Débora Nieri Calderoni. A professora tem pós-doc em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, cursou doutorado, mestrado e bacharelado em música na Unesp, é licenciada em música pela Faculdade Mozart de São Paulo, atualmente é docente de música da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP, docente dos cursos superiores de música da Faculdade Mozart de São Paulo, é formadora de professores do programa Descubra a Orquestra da USESP e idealizadora do projeto Miniaturas Musicais voltado à primeiríssima infância. Olá, professora, seja bem-vinda. Professora, é uma grande honra tê-la aqui conosco. E para a gente iniciar esse bate-papo, por favor, comece contando um pouquinho sobre a sua trajetória e como a música chegou na sua vida. Olá a todas, todos, todes. Agradeço o convite para participar desse podcast da OPAE. É um prazer para mim estar aqui batendo um papo com vocês sobre arte e educação, mais especificamente sobre música, no meu caso, não é? Bom, como é que a música chegou na minha vida? Eu não diria nem que ela chegou, sabe? Eu diria que a música sempre esteve na minha vida, porque eu nasci e cresci num ambiente muito rico musicalmente falando, né? Eu nasci num contexto musicalizador. Minha mãe sempre gostou de música, tocava acordeon. Meu pai é um amante da música até hoje. Meu pai tocava violino, clarineta, até hoje toca, violão, acordeon. E meu pai gostava muito de apreciar música. Então ele era um apreciador musical, né? A primeira vez que eu fui numa ópera, eu fui com meu pai, ele que me levou, né? Ele ia assistir às óperas e ele tinha o hábito de chegar em casa, tomar banho depois do serviço, deitava no sofá e ligava a Rádio Cultura FM. Isso foram anos da minha vida, né? E eu, como filha caçula, era muito apegada a ele e ficava ali, sempre junto, do lado ali, né? E queria brincar, obviamente, queria conversar, bater um papinho. Mas aquilo estava sempre tocando. E ele ia, de vez em quando ele conhecia algumas das histórias, alguns instrumentos, os instrumentos inusitados, diferentes, ele ia me falando, né? Então eu estabeleci um vínculo com a música, principalmente essa da rádio, que era vinculada pela Rádio Cultura FM, né? Eu estabeleci um vínculo afetivo mesmo, né? Por essa relação com o meu pai. E isso ficou na minha vida e foi uma digamos assim, eu não digo natural, porque tudo é cultural, não é? Mas esse ambiente musicalizador me fez querer estudar música. Né? Era uma condição para mim, eu queria estudar música. Comecei muito pequena, né? E venho também de uma tradição evangélica, né? Protestante, na família, então também a música é muito forte nesse contexto, né? Então, para mim, foi uma coisa, não digo natural, mas foi uma coisa que o contexto me trouxe, né? E que eu amei, amo até hoje e jamais vou largar, né? Porque é a minha vida. Bom, agora a carreira acadêmica, profissional, né? A vida profissional começa, obviamente, um pouco mais tarde, não tão tarde, porque eu tive a minha primeira aluna de piano aí aos 10 anos de idade. Então, eu sempre soube que eu queria trabalhar com música e que eu queria dar aula de música. Para mim era uma certeza já, era uma certeza, né? Eu nunca tive dúvidas daquilo que eu queria fazer. Mas daí eu fui passando em vários contextos, né? Já trabalhei desde casa, aulas individuais, depois parti para os conservatórios, escolas específicas de música, depois fui para a escola, para a educação mesmo formal, básica, né? Passando desde da creche, fiquei 8 anos na creche,
né? Educação infantil, educação básica toda, todos os ciclos, ensino médio, até chegar na graduação, né? E na pós-graduação, né? Então, eu acho que essa trajetória mostra o vínculo com a docência, né? Eu sempre tive uma inquietação, uma preocupação em saber como que o aluno, como que a estudante ou o estudante aprende. Era sempre essa questão que me vinha enquanto eu trabalhava, enquanto eu dava aula, né? Como será que ele aprende? Como é que eu posso potencializar esse aprendizado? E isso, obviamente, me levou para a pesquisa, né? Me levou para a pesquisa, e daí é um outro universo, né? Um universo que se abre, eu acho que dificilmente fecha, né? Porque a gente pega um gosto muito grande pela investigação, pela descoberta, né? Isso faz parte da vida de todo docente. Muito bacana, professor. Olha, me identifiquei muito com a sua história porque a minha é parecida também, família de músico, influência da igreja, muito, muito legal. E eu acredito que de muitos músicos a história se repete, né? E professora, o campo da música no espaço escolar tem diferentes conotações e ela pode ser uma canção para escovar os dentes, por exemplo, né? Ou pode estar numa aula de língua portuguesa ou uma manifestação aos símbolos patrióticos com os respectivos hinos, por exemplo. Desta maneira eu pergunto, em que compasso está a música no espaço e contexto escolar? Bom, a música é uma arte social, né? A escola também se caracteriza como um ambiente social. Então, a música na escola vai, com certeza, né, exercer funções que respondam a objetivos sociais, às demandas do contexto escolar e, portanto, de um contexto social. E isso é legítimo, né? Você mesmo indicou diversas funções da música na escola, como, né, entretenimento, recreação, festividades, para promover aí o desenvolvimento cognitivo. Por consequência, ela é usada muitas vezes como ferramenta, né, para potencializar o aprendizado de outras disciplinas, de outros idiomas. Ela também é usada para criar vínculos, então a gente pode falar em afetividade, socialização, interação, até mesmo para instituir rotina, para reforçar ideologias, né? Mas quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de lembrar do Merian, do antropólogo Alan Merian, que vai falar sobre as funções sociais da música. Essas funções já foram revisitadas, inclusive por educadores musicais, mas de qualquer forma elas ainda são a base dessa discussão, né? E o Merian vai falar, olha, realmente a música contribui, aí uma das funções da música é contribuir para a continuidade, para a estabilidade da cultura, não é? Por quê? Ela permite a função, né, de expressão emocional, de comunicação, ela fornece prazer estético, ela diverte, ela comunica, ela desperta respostas físicas, motoras, né? Ela conduz, sim, à conformidade às normas sociais, ela valida instituições sociais, ritos religiosos, né? Então, ela contribui, uma das funções é contribuir para a continuidade, para a estabilidade da cultura. Quando a gente pensa em todas essas funções sociais que o Merian aponta, eu acho importante fazer um contraponto com as ideias que o Keith Swanwick, que é um educador musical, né, um teórico da educação musical, ele faz também com as análises que o Swanwick faz sobre as funções da música listadas aí pelo Merian, né? E as considerações dele são muito importantes porque ele divide em duas possibilidades essas funções. Um grupo de funções vão tratar da questão da transformação, né, da transformação cognitiva, musical, social, cultural. E o outro grupo de transmissão cultural, ou seja, de reprodução cultural. Então, um grupo dessas funções sociais está ligado à questão da produção, da novidade, da transformação, da ressignificação, da construção de significados, né? O outro grupo, a reprodução, a transmissão cultural. Para ele, né, para o Swanwick, as funções de expressão emocional, prazer estético, comunicação e representação simbólica elas, mesmo sendo, né, mesmo se apresentando aí como componentes muitas vezes reprodutivos, mas eles apresentam possibilidades de geração de novos significados. É possível gerar novos significados e novas produções a partir dessas funções.
Já para o Swanwick, as funções de validação das instituições sociais, de reforçar, né, essa conformidade às normas sociais, ou como auxílio também aos rituais religiosos, né, essa ideia de contribuir para a estabilidade da cultura, né, da integração da sociedade, ou seja, do reforço às ideologias, né. Todas essas funções sociais, elas não tendem a criar ou a encorajar, pelo menos, novos significados, né? Então, o autor aponta aí que para a educação musical, né, o importante é que essa construção de conhecimentos, né, essa construção de conhecimento, esse desenvolvimento de geração de novos significados, de habilidades criativas mesmo, né, é uma meta que a gente precisa atender. É uma forte meta, inclusive um dos principais objetivos da música na escola, né? Então, é importante que a gente foque nas funções da música que busquem transformação cultural e não apenas a reprodução cultural, né? Então, eu acho muito importante trazer essas considerações do Swanwick, porque elas nos fazem pensar o seguinte: o quanto a gente está levando, né, de música que gera, né, novos significados, novas construções, novas criações, novas possibilidades na escola, né? O quanto dessa música, dessas funções sociais, né, a gente está trazendo para a escola que podem gerar a produção e a transformação cultural. Né? O quanto de música na escola ligadas a essa ideia de reprodução, de subserviência, a gente está levando na escola. Então, quando a gente fala sobre a música ser usada como ferramenta, é possível, a gente sabe que a música desenvolve, traz, né, potencializa o desenvolvimento cognitivo, a gente sabe que a música trabalha com a questão social, da interação, dos vínculos, da afetividade, né, que ela alegra mesmo, que ela pode alegrar as festividades, tudo isso é legítimo, mas o quanto de cada uma dessas funções a gente está levando para a escola? Lembrando que o nosso papel na escola não é só reproduzir conhecimento, mas é produzir cultura, né? É trabalhar com e para a transformação, né? Então, eu penso que o foco educacional, né, na educação tem que estar, acima de tudo, ligado aí a esses verdadeiros processos do fazer musical, né? Um processo que envolve mais disso do que da outra parte, né? Do que da reprodução, né? Mais de um processo que envolve a escuta, a exploração, a composição, a interpretação, né? A valorização, dessa forma a gente consegue uma valorização da disciplina música como uma disciplina autônoma, né? E não como uma muleta, digamos assim, de outras disciplinas, né? Na escola, gente, que a gente consegue fazer essas transformações. É um lugar mais democrático, né? Mais, digamos assim, mais acessível, né? Onde os jovens têm a oportunidade de focalizar e de transformar o mundo em que vivem, né? De estabelecer relações entre os vários conhecimentos. E o ensino de música, dentro dessa perspectiva, né, dessa transformação social, ele abre possibilidades para a construção de conhecimento, né? Tanto quanto outras áreas de ensino dentro da escola. Né? Esse manuseio dos elementos formadores da música, né, os componentes estéticos que envolvem a música e as questões históricas, né, que a localizam, são realmente fontes aí que podem abastecer o nosso estudante para possibilitar aí, né, uma variedade, né, um mundo infinito de criação e recriação de significados. Né? Então, acho que vale essa pergunta. O quanto de música fazemos na escola ligado ou ligada a essa função reprodutora de música, reprodutora de cultura? O quanto de música estamos fazendo na escola, né, que permite, ligadas aí às funções sociais, que permitem a construção e a reconstrução e a produção e a transformação da nossa cultura. Eu acho que esse é o grande ponto, o ponto-chave dessa pergunta que você me faz.
Muito interessante, Débora, a observação e a reflexão que você trouxe, porque talvez essa seja uma das perguntas mais corriqueiras, né, no campo da educação musical, como deve ser o comportamento, né, da música dentro do contexto educacional. E é legal que você traz que todas essas coisas são possíveis, né, dentro do contexto. O que não se pode perder de vista é o potencial transformador da música e da arte, né? Muito interessante. Bom, professora, também não sei se você lembra, mas nós fizemos uma matéria juntos na Unesp. Eu estava no mestrado e a professora provavelmente no doutorado. Nós fizemos uma matéria com a professora Marisa Fonterrada e a professora Concília Latorre. E foi uma matéria muito marcante. Era o nome, se eu não me engano, era Práticas Criativas. E para mim foi muito importante porque modificou e renovou o meu olhar para o campo da educação musical e para a minha atuação em sala de aula. E as professoras Marisa e Consiglia falaram bastante das pedagogias ativas do século XX, que foi um movimento muito forte no campo da educação musical. Inclusive até abordaram alguns desses nomes, né? E aí dentro disso, professora, eu faço uma pergunta também. Como nós podemos abordar, né, essas pedagogias mais inclusivas e também mais atuais, mesmo sabendo abordar e utilizar, mesmo sabendo que no ensino de música ainda é muito forte a presença do ensino tradicional? Que bacana saber que fizemos essa disciplina juntos. Foi uma disciplina bem especial, com a Marisa Fonterrada, com Cília Latorre. Considero aí a Marisa minha mestre, né? A partir dos conceitos que a Marisa me apresentou, eu fui tecendo novos significados, novos sentidos, né? Para minha atuação, para minha área. Então é só gratidão. Agora, voltando aqui para a pergunta, né? Especificamente, eu acho que a gente pode esclarecer para quem está nos ouvindo, né, o que a gente entende por pedagogias ativas. E mais especificamente, né, a diferença entre as pedagogias ativas da primeira geração de educadores musicais e da segunda geração. Porque para quem é educador musical, isso é muito claro, né? Porque a gente tem o livro da Marisa, um livro, inclusive, que a gente indica sempre, de tramas e fios, um ensaio sobre música e educação. A gente indica para qualquer pessoa que esteja aí interessada em conhecer um pouquinho mais, né, desse universo da educação musical. Também temos um outro livro muito importante, Pedagogias em Educação Musical, das professoras Teresa Mateiro e da Beatriz Hilari, né, que elas vão apontar e indicar algumas pedagogias, inclusive do Brasil e da América Latina, né? Então, acho que são livros bem importantes para quem quer conhecer um pouquinho mais desse universo. Mas aí, bem panoramicamente falando, né, de uma maneira bem rasa, nós poderíamos dizer, de forma geral, que os educadores musicais da primeira geração colocam o corpo em jogo, né? O corpo em movimento. Mas eles têm como base, principalmente, o repertório tonal, ou seja, a produção que considera uma combinação de sons, né, de melodia e de harmonia, que respeitam as regras desse sistema que a gente chama de sistema tonal, né? Já os educadores da segunda geração, geralmente a gente considera aí pós Segunda Guerra, né, 1950, 1960, 1970 principalmente, eles vão prezar a escuta, não é? E a criação musical, as composições, o desenvolvimento da criação a partir dos sons, sejam aí quaisquer, né? Então, quaisquer que sejam os sons, quaisquer que sejam eles, né? A gente vai considerar qualquer som elemento para gerador de uma composição, né? Ele não precisa estar dentro dessa perspectiva da harmonia tonal, né? Da combinação harmônica e melódica dentro desse sistema tonal. Então, é um sistema que considera o som como elemento central da composição. Mas para ainda responder a sua pergunta, eu ainda destacaria que se considera, né? Aqui eu estou pensando no contexto da música na escola.
porque a gente sabe que há outros contextos que poderiam ser considerados, né? E que esses contextos eles têm objetivos e especificidades diferentes, né? Quando a gente pensa em abordagem de ensino, por exemplo, nós podemos pensar no contexto das escolas específicas de música, né? Nos contextos religiosos, por exemplo, onde há ensino de música, nos projetos sociais, enfim, eu acho que para responder a sua pergunta, desculpa, a gente precisa pensar que aqui a gente está considerando a escola, né? Esse fazer música coletivamente, né? Performar, interpretar, produzir música a partir da coletividade, né? Então há nas pedagogias ativas, né, que a gente considera como pedagogia ativa, que você chama aí de acolhedor, de inclusivo, né? E eu achei interessante as palavras que você trouxe, né? Porque realmente as pedagogias ativas, principalmente as ligadas à segunda geração, que tem como base a produção musical a partir do som, né? Elas têm um cunho democrático, não é democrático, por isso que você fala em acolhimento e inclusão, né? Porque, de fato, as pedagogias ativas da segunda geração em especial são de natureza democrática, né? De natureza democráticas. Então, essa ideia, né, de que você pode fazer música num grupo a partir do nível em que você está, né, traz esse sentimento de que eu sou importante para esse grupo, eu sou uma peça desse grupo, né, uma peça importante para nesse lugar, né? Então aqui a ideia do erro também, a ideia ou o conceito de erro também é muito diferente, né? Ou talvez nem exista da forma como a gente entende essa ideia do erro, né? Então, no sistema tonal, quando a gente erra um Fá sustenido, erra uma nota, um Si bemol, é gritante, né? Todo mundo olha para que você errou, né? Então, isso faz com que a gente tenha um nível de perfeccionismo e exigência enorme. A gente só, né? Os músicos e as musicistas aí, instrumentistas que tocam no palco, vão para o palco quando já se sentem muito preparados, né? E esse fazer coletivo, baseado nas pedagogias ativas da segunda geração, eles te colocam no jogo desde o princípio, desde o início, né? Você vai fazer música com seu instrumento a partir de explorações, depois você inventa sequências, depois você soma, organiza essas sequências de alguma maneira, você compõe, você apresenta a sua composição para a turma, você faz com que a turma toque a sua composição, independentemente do nível que você está, né? Então, essa ideia de erro nessa abordagem, ela é praticamente inexistente, né? Uma ideia muito diferente. O erro talvez aqui seja não participar, não fazer, não querer, né? Até essa ideia a gente precisaria pensar melhor, porque na observação, observando alguém fazer, muitas vezes a gente aprende também, não é? Então, o conceito de erro é completamente visto sob um outro ponto de vista para as abordagens da segunda geração, né? E a gente pode pensar também que nessa ideia de fazer música, muito além da leitura de partitura, que é o foco, né, desse ensino tradicional de música, né, você me fala assim, olha, esse campo do ensino musical tradicional, né, ele está aí, ele é presente no Brasil, né? Realmente a gente ainda tem muito disso, mas a gente tem muita gente boa fazendo música, ensinando dentro dessa perspectiva mais democrática, né? E eu penso que todo esse ensino baseado na improvisação, na criação, na produção, na escuta, né, consiste aí numa forma de fazer música, além de mais democrática, ou de democrática mesmo, né, que a gente pode colocar esse termo, muito mais ligada à expressão do corpo,
né, a expressão da voz, a importância do seu gesto. Que gesto eu preciso fazer para que saia, para que eu consiga reproduzir o som que eu tenho na minha cabeça? São questões importantes para essa pedagogia, né? Então, uma pedagogia que vai pensar na exploração, na escuta, muito mais do que num apego a um determinado repertório, a um determinado estilo musical ou uma sintaxe musical, né? Então, é uma forma de ver o ensino de música, muito mais ligado aí à produção também contemporânea. Acho que esse é um outro ponto que a gente precisa colocar, né? A ideia de ensinar a partir da análise do som, né? Do som em si, de pensar esse som enquanto objeto propositor para composições, né? A partir do seu corpo como gerador e produtor, né, de um gesto sonoro que pode ser produzido a partir do seu próprio corpo, como de qualquer outro instrumento musical ou não convencional, né? Mas o importante é que o seu gesto, né, o gesto que você faz para produzir esse som importa, né? Essas ideias, né? Elas vão ampliar essa ideia de ensino de música, né, muito além da ideia da leitura de uma partitura, né, do estudo das formas musicais clássicas, né, e não que esse repertório, essa ideia trazida aí do barroco, do classicismo, do romantismo, não que isso não seja importante, mas tudo isso ela vem muito mais ligada, né, as pedagogias ativas vêm mais ligadas com a produção musical contemporânea, com a música que a gente chama hoje de música contemporânea, né? Ou seja, a música produzida a partir aí de 1950, depois da Segunda Guerra, né? Então, uma ligação muito mais forte, muito mais potente com esse repertório, né? Do que com o repertório dos séculos passados, né? E essa produção, toda essa produção, né? A gente vai vendo que tem muito a ver mesmo com aquilo que a gente faz enquanto proposta, né? Enquanto aquilo que a gente pensa enquanto proposta das pedagogias ativas, né? Esse processo de criação que envolve, né, que está presente nas pedagogias ativas, eles têm muito a ver com o processo de criação e do pensamento de composição do compositor contemporâneo, né? Então, acho que é uma forma interessante da gente apresentar também esse repertório contemporâneo dentro da escola, que é um repertório tão fechado, tão limitado, né, ao mundo acadêmico, ao mundo universo da música, muito pequenininho, né, mais fechado aos alunos, aos estudantes de graduação, de pós-graduação em música, não é? São mais são esses alunos, né, esses estudantes, esses pesquisadores que acabam adentrando esse universo desse repertório, né, dessa música contemporânea. E eu acho que é um repertório muito fácil de ser trabalhado nas escolas, porque eles têm tudo a ver com os processos de criação, de improvisação, de performance, né, que a gente usa nas pedagogias ativas, criativas, né, dessa chamada segunda geração de educadores musicais. Muito interessante, Débora, todo esse panorama que você montou, com certeza situou o nosso ouvinte aí, sobre essa relação do século XX, século XXI, no campo da educação musical. E falando sobre o ensino de música em diferentes contextos, Débora, você trabalha com o programa Descobrindo a Orquestra com a USESP, né? E você poderia explicar um pouquinho pra gente como é que funciona esse programa? Bom, o Descubra Orquestra é um projeto da Fundação USESP, né, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e ele trabalha em duas frentes temáticas, uma de formação de professores, e daí eu estou falando de formação de professores da rede, e outro de formação de público. Então, a gente tem os concertos didáticos, né, que as escolas levam os estudantes para a Sala São Paulo para assistir e participar de ensaios abertos e do concerto didático, né. A ideia do programa é oferecer mesmo diversas ações, né, com esse intuito de fortalecer o desenvolvimento cultural, musical, tanto de estudantes como de professores, né? Ele é um projeto de iniciação musical.
Ele é um projeto de iniciação musical para o foco central são as escolas públicas, né, escolas da rede, mas também tem projetos para escolas, para instituições, para beneficentes, para instituições particulares, mas o foco realmente são as escolas da rede, né? A ideia de você promover essa música de concerto, né, um ouvir música, né, um ouvir música aí dentro da perspectiva da música de concerto, né, num espaço muito muito bonito, né, num espaço mágico, eu diria, que é o espaço da Sala São Paulo. Então, o ensaio geral aberto e o concerto didático, que fazem parte do programa de formação de público, né, da temática de formação de público, eles têm essa ideia de trazer esse universo mágico, né, para os estudantes e professores que fizeram o curso, e logicamente que ele está condicionado à participação do professor da rede, né, para levar a sua escola. O professor precisa fazer o curso, que é o programa de formação de professores, que é onde eu me encaixo. Então, eu sou uma formadora de professores lá dentro do Descubra, né? Esse é o meu papel lá. Então, o professor ele precisa se inscrever, né, em um dos cursos oferecidos para a formação de professores. Enfim, ele tem algumas regras ali, né, tem algumas atividades a ser cumpridas, enfim, tem uma questão ali que envolve essa parte do curso, né? Mas o meu papel, né, ali na formação de professores, eu atuo dentro dessa temática, né, da temática da formação de professores. Então, eu posso dizer que no Descubra eu tenho esse papel de formadora de professores, né? No meu caso, nós somos em alguns formadores dentro do projeto, né? No meu caso, os conteúdos do Descubra, que é ali a música de concerto. Então, a gente traz um pouco a ideia da forma musical, apresenta os instrumentos musicais de uma orquestra sinfônica, fala um pouquinho sobre as classificações vocais, as propriedades do som. A gente traz um pouco desse panorama dos estilos musicais a partir dos períodos da história da música. Então, características gerais, né, do barroco, do clássico, do romantismo, da música moderna, brasileira, do contemporâneo, né, do mundo e do Brasil. Então, a gente faz bastante apreciações musicais, sempre ativa ou passivamente, não é? Com análises, com o corpo. Bem, no meu caso, tudo isso é trabalhado a partir de jogos de escuta, de movimentos corporais, de escutativa, de explorações, de improvisações, de criações musicais, sempre alinhados aí às práticas musicais, tanto de educadores musicais da primeira geração como da segunda, né? Agora, o foco, né, obviamente, no meu caso, é para os educadores da segunda geração, e o foco também que eu dou é para a música contemporânea, que são os dois campos que eu mais venho me dedicando, né, atualmente aí nos últimos anos. Então, para te dar um exemplo, por exemplo, os parâmetros musicais, né, que são referenciais ainda, né, para a compreensão do som dentro da perspectiva, por exemplo, da arte sonora, né, da própria música, né, e dessa identificação de conceitos e de processos que envolvem, né, o ensino de música. Eles são trabalhados, por exemplo, no meu caso, sob uma perspectiva ampla, né, que envolve a questão das sonoridades múltiplas, dos timbres, né, da forma e não forma, do tempo liso, do tempo estriado, né, aqui para citar o Boulez, né, objeto sonoro a partir das ideias do Pierre Schaeffer. Então, são elementos que eu trago, né, para orientar esse universo dos sons, da produção e da escuta, né? Nesse ensino de música ligado aí à música erudita clássica, né, a tradição de ensino mais clássico, essa relação, né, das alturas, elas são pensadas, por exemplo, sempre dentro de uma perspectiva muito abstrata, né? Daí eu trago sempre a perspectiva da pedagogia ativa da segunda geração, né, que é trazer um pouco mais de concretismo, se é que eu poderia usar essa palavra, né, mas ligando um pouco mais ali com aquele fazer da música concreta, do Pierre Schaeffer, né, de trazer também da paisagem sonora do Murray Schaeffer, das ideias que o Schaeffer traz para a educação musical, né, em seu livro O Ouvindo Pensante. Então, a gente vai trazendo um pouco de concretude para os sons, né? Ao invés da gente falar em do, ré, mi, a gente fala em sons que a gente está escutando, né? Então, uma buzina, um sino tocando na igreja, um passarinho, sons da nossa casa, né? A famosa limpeza de ouvidos. Então, a gente parte dessas escutas do cotidiano, né, para produzir
coisas estéticas, para fazer uma produção estética, né? Então a gente tem a ideia mesmo ligada, né? A ideia de ensino ligada à ideia da composição, né? Da base da composição da música contemporânea, que é considerar o som em si como objeto propositor das composições. Né? Então a gente não pensa mais em do, em ré, isso é um lá, isso é um si bemol, não. A gente pensa em som e a partir desse som a gente compõe significativamente, né? A partir da construção de significados, né? Então acho que são essas as ideias, né, que eu trago para o programa, a minha forma de contribuir com o programa Descubra Orquestra, né, trazendo essa perspectiva, que é a perspectiva que eu mais tenho estudado e me envolvido, né, é onde eu posso contribuir. Nós temos outros formadores, né, dentro do Descubra que trabalham com outras propostas, com outros projetos, né, cada um vai trabalhando dentro daquilo que se especializa e que gosta mais, né? Então, no Descubra, eu trago essa minha contribuição da música contemporânea e da abordagem das práticas criativas ligadas aí à segunda geração. Muito bacana, Débora, porque nós vemos que mesmo em um contexto tradicional, como é um contexto da orquestra, né, há essa flexibilidade e esse convite para outras maneiras de se fazer música, de se ouvir e de se relacionar com música. Bom, Débora, e continuando, nós fomos buscar aqui em uma das lives que você participou, você fez a seguinte afirmação: o bebê tem direito à cultura e à música. Esta afirmação orienta o seu trabalho com bebês? Muito interessante essa pergunta. Vamos lá, então. Eu sempre me incomodei com essa ideia de dar aulas para bebês, né? Vamos dar aulas de música para bebês, com um horário específico, né? O professor de música entra na escola, e aqui voltando a reafirmar o nosso contexto, estamos falando de escola, né? Então, essa ideia do professor que entra ali, faz uma roda e tem aquele horário para fazer, enfim, ensinar, digamos assim, conceitos musicais, os parâmetros sonoros, o ritmo, a pulsação, né? Enfim, eu me incomodava um pouco com essa ideia. E todo o trabalho que eu desenvolvi com os bebês tem no cerne dele essa preocupação, né? Uma preocupação que é de cunho democrática, né, porque de cunho democrático, né, porque afinal de contas essas aulas normalmente são dadas, são oferecidas aí em escolas particulares, geralmente, né, no universo dos contextos das escolas específicas de música, elas são cobradas, né? No geral são caras. Na escola você precisa de um professor específico, esse professor precisa ser pago. Nas escolas públicas não temos esse professor específico de música. Então não é para tudo, não é para todo bebê, né? Não são para todos os bebês que estão ali na creche pública. E essa era uma questão que me preocupava, né? A música, trazer a música como direito, como cultura, né? Uma música de qualidade. E feita por quem? Feita pelo educador, que está lá o dia inteiro com esses bebês. Era essa a minha preocupação, né? Além disso, uma outra questão também me incomodava, que é o fato dessas aulas, né, não se alinharem ao conceito que eu tenho de bebês. Então eu não estou criticando o trabalho das pessoas, né, mas o meu conceito de bebê não se alinha com essas práticas, né, de deixar o bebê ali, de dar uma aula de música para o bebê. O conceito que eu tenho de bebês não é de um reprodutor de cultura, né, ele precisa sim ter espaços que possibilitem, né, um contexto rico e potencializador, né? Mas eu considero o bebê um bebê potente, produtor de cultura, agente, explorador, inventor, um compositor, né? Então, todo o trabalho que eu desenvolvi sobre música de bebês, música e bebês, música com bebês, foi a partir dessas inquietações, né? E daí nasce, então, o meu projeto que se chama Miniaturas Musicais, né? Que é um projeto de música de bebês, com bebês, que academicamente, né, na vida ele vem há muitos anos já, né, sendo desenvolvidos, mas que academicamente eu desenvolvi num pós-doutorado que eu finalizei em 2018, sob a supervisão da professora Tizuku Morkida Kishimoto, que eu fiz na Faculdade de Educação da USP, né?
E o Miniaturas, ele não é uma proposta que se baseia nessa concepção de aula de música para bebês, né? Ele considera que o bebê desenvolve as suas explorações, aprende a todo momento, independente do lugar que ele esteja, do horário que ele esteja, né? Ou do horário que seja essa aula de música. Não, ele, independente do lugar, ele vai explorar, ele vai aprender, né? Seja na creche, seja em casa, seja na rua. Né? O que vai fazer a diferença é a escuta atenta desse adulto e o ambiente facilitador, né? São os dois pilares para que essas experiências aconteçam, para que elas sejam potencializadas. Né? Daí a importância, obviamente, de uma formação em educação sonora musical para os profissionais responsáveis pelos bebês em creches. Né? Então, para que consigam fazer a mediação, a ampliação, amparar, observar, oferecer, potencializar aí essas descobertas, essas invenções sonoras dos bebês. Cabe ao adulto observar o espaço, né? E perceber nele onde que ele pode fazer mediações, né? Eu penso que permitir experiências estéticas, sonoras, né, e musicais no cotidiano da creche, de forma corriqueira, no tempo do bebê, né, e sem a expectativa do aprendizado que o adulto tem, né, sem querer que o bebê aprenda alguma coisa, né? É lógico que exige aí uma escuta atenta do bebê, né? Uma observação atenta desse bebê, para que você possa fazer as mediações. E uma formação de contexto, né? Que caracterize aí, que capacite esse adulto para desenvolver esse trabalho, né? Que é um trabalho baseado na observação ou na escuta de Loris Malaguzzi, né? A ideia de que a gente precisa estar atento a esse bebê, observando esse bebê, né? E eu penso sempre que a ideia, né, dessa escuta que acontece ali naquele momento, né, são aquilo que surge, que emerge do contexto, é o que tem de mais rico. Mas essa ideia desafia essa relação pré-estabelecida com esse tempo cronológico da rotina da creche, né, medida pelo relógio. Né? Eu acho que a gente precisa demorar-se mais, vaguear, perambular um pouco, deixar experimentar, né? Um tempo que não é preciso, um tempo irregular, desinteressado até, né? Eu acho que tem nessa proposta, né, uma preocupação que vai aí de encontro, né, ao encontro dessa ampliação dos conceitos do ensino musical, baseado, então, no que a gente chama de aula de música para bebês, né? Que está baseado no repertório tradicional, no repertório pronto, geralmente de cunho tonal, né? Ou, no máximo dos casos, modal, aí, por conta do nosso repertório tradicional brasileiro, né? Mas é um repertório que não trabalha com a experimentação, né? Enfim, eu penso que essa ideia, né, de você pensar os encontros na creche, né? Eu acho que pensar a rotina, o dia a dia, o cotidiano da creche, a partir da observação, né, da escuta desses bebês, é o grande canal para a gente desenvolver um trabalho de mediação, um trabalho de educação musical que respeite o bebê, né, que respeite o direito que o bebê tem à música, e daqui eu estou falando de um repertório amplo musical, né? Eu não restringo, então a Débora não faz canções para bebês, não, a Débora faz canções com os bebês, né? A partir do protagonismo dos bebês, a gente cria canções novas também, a gente aprecia canções do nosso repertório também, né? Não só de canções, mas de obras mesmo. A gente não subestima o bebê com música para bebês, essa produção musical que a gente considera infantil, né? É uma coisa que passa bem ao largo do meu trabalho, né? Eu trabalho com repertório mesmo, inclusive repertório contemporâneo, é o que eu tenho feito bastante com os bebês, né? Repertório contemporâneo, tanto brasileiro quanto, de forma geral, europeu, né? A gente vem trabalhando com essa perspectiva de música do mundo, né? A gente faz trabalhos com música indiana, japonesa, enfim, tem toda uma ampliação. A base é a ampliação do repertório, né? Quer dizer, um dos pilares. A base é a escuta, né? A base do Miniaturas, do trabalho que eu desenvolvo com os bebês, é a escuta, que é entendida de duas formas, né? No sentido de escutar, quer dizer, quando a gente fala escutar obras musicais, né? Escutar
no sentido malagusiano, de Loris Malaguzzi, né? Escutar, observar o bebê. O que que esse bebê me traz em termos de vocalizações, em termos de repertório? O que que ele escuta? O que que ele escuta em casa? Né? O que que os pais curtem, que ele ouve também junto, né? Quais são os interesses vocais e musicais e sonoros desse bebê, né? Então essas ações espontâneas, elas são ganchos para que propostas e experiências sonoras sejam colocadas ali em pauta, né? Eu acho que estou aqui pensando num exemplo para te dar, né? Houve um jogo que aconteceu por ocasião da minha pesquisa que se chamou, a gente intitulou de Colchão Sonoro, né? Esse jogo ele foi desenvolvido pelo Matheus, que era um bebê na ocasião de 9 meses, e ele aprendeu a andar rapidamente, mas na ocasião ele ainda engatinhava, né? E ele engatinhava, e depois dele perceber tudo o que eu fazia ali na creche, né, eles começaram a propor jogos sonoros. Então, um dos jogos sonoros que ele propôs, esse foi o do Matheus, né? O Matheus descobriu que havia um colchonete ali que fazia um som. Entrava ar, né? Ele estava furado, então entrava um ar dentro dele. Daí, quando o Matheus sentava com a fraldinha, né, ele paf, fazia aquele som do ar saindo do colchão, né? E ele achou incrível aquele som, porque o ambiente era para aquilo, né? O momento em que eu estava ali na creche era para as explorações, o foco estava no som, né? E eles logo perceberam isso, rapidamente. E daí o Matheus começou a fazer um gesto que eu fazia, né? Que eu partia sempre de uma postura de silêncio, né? Quieta, fazia um movimento, uma estátua, um gesto, e permanecia em silêncio, esperando o que os bebês iriam me trazer, né? E o Matheus repetia, né, dos altos dos seus 9 meses, nem andava ainda, engatinhando, ele fazia um gesto perto desse colchão, e esse gesto era o sinal de que ele queria que fizesse o jogo do colchão. Então ele fazia por 3 vezes, ele sentava, levantava e sentava e afundava o colchão, levantava e sentava 3 vezes. Depois de 3 vezes, ele permitia a participação dos outros amigos. Então esse jogo ficou intitulado aí Colchão Sonoro, foi um jogo do Matheus, e foi muito interessante porque o Matheus amava esse jogo, né? Ele gargalhava no final, e ele começava sempre com a postura. Ele fazia o mesmo gesto sempre, de silêncio, de concentração. Ele abaixava a cabecinha, depois ele sentava com força no colchão as 3 vezes, né? Então a gente gravou essas experiências. Essas experiências foram gravadas, registradas, né? Por questões éticas eu não trago aqui, mas estou contando para vocês, né? Relatando essas experiências, porque eu acho que elas são fundamentais para entender o direito que a criança tem ao som, a música, as experiências musicais a partir dos interesses delas, não é? Então a gente fez essa proposta, e Matheus, sempre que eu chegava, né, quando ele fazia aquele gesto, era porque ele queria que fizesse o jogo, né? E os bebês respeitavam o início, respeitavam as 3 sonoridades iniciais do Matheus no colchão, e depois eles avançavam para esse colchão e para outros, né? Porque cada bebê tinha um, e eles mantinham, né? Levantando e sentando no colchão. E obviamente o do Matheus era que fazia mais som, porque ele estava furado, né? Então esse virou o jogo. O que é isso, se não um gesto de maestro, né? Uma das regras essenciais de qualquer orquestra. Todos esperavam o Matheus fazer o gesto inicial, dar as 3 sonoridades, para depois eles entrarem no jogo. Então os bebês se gerenciam, né? Eles se gerenciam, mas a gente precisa dar tempo, né? Ter esse contexto que é potencializador, né? Em relação, inclusive, à escuta, a própria afetividade também que está em jogo, né? Nem sempre acontece jogos dessa natureza, nem sempre as criações deles são tão evidentes assim para a gente, né? Mas se a gente possibilita que situações assim sejam criadas, não é? Sejam promovidas, a gente está contribuindo, né, para que o direito dessa criança ao som, à música, seja respeitado, né? Eu penso também que, além de você respeitar o que o bebê te traz, você precisa proporcionar também, promover experiências estéticas, né? Então, no caso do Miniaturas, a gente fazia as instalações sonoras, né? As instalações sonoras que eram
promovidas ali para que os bebês tivessem um espaço de experiência, eles entrando e experimentando esteticamente aquele ambiente sonoro, né? Então eu vou te dar mais um exemplo que aconteceu. Geralmente os adultos conversam, né, com os bebês de forma mais cantada, mais aguda, né, do que conversam normalmente. É o chamado manhês, né, que existe no mundo todo. Nós tínhamos, por ocasião aí da minha pesquisa de pós-doc, um porteiro que recebia os bebês no portão da creche, né? E que chamava cada bebê pelo seu nome, ele cumprimentava os bebês, né? E eu observei por várias vezes a entrada dos bebês. E eu percebi que eles se sentiam acolhidos por aquela voz, né? E observei que alguns travavam uma relação vocal e gestual também, né? Com o porteiro. Passei a gravar essas entradas e eu pude constatar de fato que os bebês respondiam, né, correspondiam à afetividade com sorrisos, com mãozinhas, né, com gestos, e alguns interagiam vocalmente com o porteiro. Daí, nós gravamos essas entradas, né, e me alinhei, né, às ideias de manipulação sonora que vem da música concreta, né, do Pierre Schaeffer. E daí eu organizei uma instalação sonora que tinha como base os nomes dos bebês sendo pronunciados, sendo chamados por outras pessoas, né? Então nós gravamos, além do porteiro, né, pessoas da família, pessoas da escola, até mesmo os próprios bebês chamando, quando eles chamavam os colegas, né, os outros bebês, e nós montamos uma instalação, né, dentro de uma das salas da creche, que se chamava Vozes, em alusão aí ao termo manhês, né? E os bebês entravam ali, não todos os dias, obviamente, mas durante uma semana a gente deixou a instalação funcionando ali naquela sala, e eles entravam ali durante 5, 10 minutos, né, nos dias em que a instalação ficou ali, e para ouvir de uma outra perspectiva, né, aqueles sons que faziam parte do cotidiano deles. Então vocês percebam, não é só a gente apreciar músicas do mundo inteiro com os bebês, é também, então faz parte, apreciar as músicas do mundo inteiro com os bebês, né? Dançar, brincar, cantar, fazer canção de roda, aproveitar o que o bebê te traz para produzir canções novas, para produzir sonoridades novas, né? E aproveitar o contexto da escola para produzir imersão sonora estética. Tudo isso é direito do bebê. Então, eu acho que eu posso dizer que sim, a ideia de música como um direito dos bebês, além da famosa aula de música, orienta meu trabalho, sim, com certeza. Muito bacana. Olha, fiquei visualizando aqui as experiências que você relatou e realmente são incríveis e encantadoras. Débora, a pergunta que não quer calar: os bebês compõem? Olha, vamos lá. Então, os bebês compõem? Eu acho que nada melhor do que um exemplo para responder essa pergunta, né? Eu numa ocasião, voltando aqui para minha pesquisa, né, que é de onde eu estou tirando aí os exemplos que eu estou dando. Em uma ocasião, um dos bebês, que aqui eu vou chamar de bebê 1, né, ele descobriu que a porta da entrada da sala do berçário, que era uma porta comum de madeira, ela fazia um som específico ao ser aberta e ao ser fechada, né? Ela estava rangendo, na verdade, né? Em frente a essa porta, nós tínhamos uma outra que dava para o solário, que era uma porta grande, de ferro e vidro. Daí o bebê 1 adorou aquele som, ele descobriu aquele som, como eu contei para vocês, né? O que estava em jogo ali era o som, e os bebês entenderam muito rapidamente que o som ali estava sendo considerado. Então, enquanto o bebê 1 explorava os sons da porta de madeira, um outro bebê, que eu vou chamar aqui de bebê 2 para vocês entenderem, ele ficou tão ansioso por participar daquela exploração sonora da porta, que ele foi, a ligação que ele fez, ele foi até a porta de vidro. Acho que ele pensou, já que eu não posso fazer na porta de madeira, tem uma outra aqui, né? Olha a inteligência, ele foi lá na porta de vidro, só que a porta estava fechada. Então ele arrumou uma maneira, uma forma de tirar som da porta fechada. E ele começou a golpear com o bumbum, né? Já que não dava para abrir. E ele percebeu que fazia som também, um som diferente do som que ele estava ouvindo de lá. E daí, engraçado, com o tempo, né, ele quis entrar no jogo, o bebê 2 quis entrar no jogo. E o bebê 1 entendeu. E eles estabeleceram um jogo que ficou assim. O bebê 1 abria a porta,
e fechava a porta. E o bebê 2, na sequência, golpeava com o bumbum a porta de vidro. Gente, eles fizeram isso, essa sequência. Abrir, fechar, golpear. Abrir, fechar, golpear. Nenhum deles entrou na hora, digamos, entre aspas, errada. Sempre a mesma sequência. Eles fizeram isso durante 4 minutos. Esse jogo foi gravado. Era um dos áudios que eu gostaria de ter trazido para vocês, né? Mas o meu PC foi resetado há um mês e eu simplesmente não encontro os áudios da minha pesquisa. Uma coisa que está me apavorando, inclusive. Mas por que eu comecei respondendo essa pergunta com esse jogo? Porque ele, para mim, é um claro exemplo de como os bebês compõem musicalmente falando, né? Então, olha, o bebê 1, ele descobre o som que a porta faz por meio da exploração. Essa exploração, ela foi permitida pelo adulto, né? Que poderia não ter deixado. O bebê 2 se interessou pela descoberta daquele colega e ele encontra um meio de estabelecer o jogo, não é? No início, as regras não estavam muito claras, porque eles estavam explorando ainda, né? Eles ainda estavam na exploração. Depois eles passaram por uma fase de invenção, onde o jogo começou a se estabelecer. Mas depois que a estrutura se fixa, ou seja, abre e fecha a porta, golpe na outra porta, né? Então, abre e fecha a porta 1, golpe na porta 2. Quando isso fica claro e estabelecido, eles repetem isso durante alguns minutos, a gente tem a forma musical. Isso é uma forma musical, é uma sequência, é uma composição. Não se trata mais de exploração sonora, se trata de uma composição feita por um bebê, né? Segundo o compositor musical François Delalande, que é inclusive uma das principais fundamentações teóricas do miniaturas, né, da minha pesquisa, os bebês partem sempre da exploração dos sons, depois eles inventam pequenos gestos sonoros, eles ainda estão na fase da invenção. Então, exploração, né? Depois eles começam a gostar de alguns pequenos gestos, daí estão na fase da invenção, criando alguns gestos, e por último eles organizam esses gestos em pequenas sequências. E daí, essa última fase é a chamada de composição, né? Então, a gente, respondendo, né, sua pergunta, sim, os bebês compõem, com certeza, né? Mas os bebês, eles precisam de um tempo jogando, explorando, né? A gente precisa permitir esse tempo de envolvimento, eles têm um tempo de envolvimento com o sonoro que é próprio deles. Nós, enquanto adultos, temos que permitir esse tempo, essas explorações sonoras, né? O que eu, enquanto adulta, mediadora ali, fiz com isso que eles me trouxeram, né? Bom, vamos fazer uma análise dessa situação. Em primeiro lugar, eu permiti que eles explorassem os sons das portas depois que eu observei que não causaria risco para eles. Não teria problema de acontecer alguma coisa mais séria ali, da porta se romper, de um vidro quebrar, por conta que o impacto não era alto, né? Então eu não interferi no jogo. Vale destacar que nem eu e nem os bebês, né? 2 bebês do berçário continuaram brincando. Não era uma aula de música. Eu acompanhava a rotina deles e procurava mostrar para a educadora o que ela podia fazer como mediação, né? Então, eles continuaram brincando. 3 bebês pararam e ficaram observando os bebês 1 e 2 desenvolver o jogo deles, né? E aqui eu destaco que os bebês, eles não aprendem só fazendo, eles aprendem observando também. Então, esses 3 bebês que estavam observando também estavam aprendendo, né? Bom, em seguida, gente, o que a gente fez como intervenção, né? Como intervenção, mediação, né? Nós levamos, esse jogo foi gravado, né? Era muito interessante de notar a alegria deles quando a gente colocava a gravação para eles assistirem, né? A alegria deles, a satisfação de ver o trabalho que eles fizeram ali gravado, né? Então, nós levamos os bebês para um passeio na escola, na creche toda, com o objetivo de explorar os sons das portas da creche. Nós gravamos todos os sons, né, de quase todas as portas, né, de portas, de várias portas, não de todas, mas de várias. Nós gravamos e nós montamos uma instalação sonora, né, a gente tinha uma grande TV lá e ficava passando as portas sendo abertas, né, e fechadas, cada uma com um som específico, né? E dentro dessa sala onde estava essa TV, ficava ali, a gente colocou projeção de imagens, né, dessas portas e dos sons, dessa gravação que a gente fez, né, a gente fez uma edição, né, e deixou ali passando.
E essa instalação, ela terminava com a projeção de uma obra de Pierre Henry, que se chama Variações para uma Porta e um Suspiro. Pierre Henry é um compositor de música erudita dentro desse repertório contemporâneo, né? Ele é um compositor contemporâneo e ele faz essa obra baseada em variações dos sons de uma porta, só que tem suspiros também junto aí, né? É uma porta, é uma peça, gente, que faz a porta cantar, né? Vale a escuta. Vale a escuta, né? Eu vou, inclusive, terminar esse podcast deixando vocês com a escuta dessa obra, para que vocês entendam, né, o clima, a atmosfera que esses tipos, né, que essas obras, né, esse repertório contemporâneo proporcionam, né? Que, na minha humilde opinião, tem tudo a ver com a produção sonora e musical dos bebês, né? Então, eu acredito que, sim, os bebês compõem, e compõem muito, né? E a gente pode trabalhar muito respeitando essas composições, permitindo tempo para esses bebês comporem, não é? E o foco principal desses trabalhos, né, desse trabalho de educação musical, não só com os bebês, mas com qualquer etapa, qualquer idade, né, qualquer estudante, qualquer ciclo, o foco precisa estar na escuta malaguziana. E aqui eu quero chamar a atenção para aquela escuta que é observação. Então, observem os estudantes, observem os gestos que eles fazem, observem o repertório que eles escutam. Acolham esse repertório e ampliem esse repertório a partir de pontes, façam pontes com esses repertórios, não é? Considerem os sons que eles fazem, né? Considerem como objeto propositor para as composições. Criem a partir dos sons, das sonoridades da sala de aula, dos gritos, daquela barulheira toda que às vezes a gente precisa parar e pedir silêncio, né? Mas aproveitem toda essa sonoridade da escola para que a gente consiga fazer uma música na escola baseada na transformação, né, na produção de novos sentidos, na produção de novos significados, né, uma música que faça sentido na vida desses estudantes, né, e que a gente possa não só manter a nossa cultura, como transformá-la, porque ela é viva, não é? Então, acho que é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Gostaria que vocês ouvissem aí Variações para uma Porta e um Suspiro e que pensassem que tipo de reflexão essa sonoridade te traz, tá bom? Então, pela escuta de vocês, meu muito obrigada e um abraço para cada um. Professora Débora, muito obrigado pela participação, pelas contribuições, pelas reflexões e pelos ensinamentos. Nós aprendemos muito aqui do outro lado. E em relação à música, pessoal, a professora teve um probleminha, não conseguiu enviar pra gente. Teve um problema, um pane no computador, mas já fica aí o convite para uma outra oportunidade para a professora vir, ou quem sabe já no próximo episódio a gente consegue colocar a música. De qualquer maneira, nós vamos deixar aí disponível também a vocês o contato da professora, o Instagram dela, para vocês conseguirem acompanhar também os outros trabalhos da professora. Professora Débora, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um prazer em conversar com você novamente. E um forte abraço para você também. Até mais. Pois é, pessoal, e esse foi o nosso 7º episódio. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco, a professora Débora pelas contribuições e dizer que nós estamos em todas as redes sociais, hein? Não deixe de nos seguir, pode ser no Twitter, Instagram, Facebook e por aí vai. Um abraço forte a todos e até a próxima, pessoal. Valeu!